E aí galera, aqui é o David. Se você gosta dos vídeos, então deixa o like aqui embaixo e bora pro vídeo comigo. Alguma vez vocês já guardaram alguma coisa para pegar mais tarde e quando voltaram ela simplesmente não estava mais lá? Bem, é muito comum que as coisas acabem se perdendo e ficando desaparecidas por muito tempo, até que elas sejam finalmente encontradas muito tempo depois e causem muita euforia. Bom, esse pelo menos é o caso da maior parte das coisas encontradas por arqueólogos e exploradores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas das coisas mais peculiares já encontradas. Submarinos alemães. Em 1944, os eventos da Segunda Guerra Mundial estavam começando a se voltar contra Hitler e seus aliados, especialmente na frente oriental, onde os russos faziam fortes avanços contra o exército alemão que perdia cada vez mais território. Hitler não tinha intenção em se render naquela época, mas também não desejava que as tropas inimigas capturassem os seus equipamentos enquanto avançassem. E por isso ordenou que 3 de seus submarinos fossem derrubados no fundo do Mar Negro. Os alemães pretendiam um dia voltar em busca dos seus submarinos, mas a Alemanha acabou ficando no lado perdedor daquela guerra, e os submarinos nunca mais foram recuperados, ficando conhecidos pela fama de a tropa perdida de Hitler. Bom, há pouco tempo atrás, uma equipe de mergulhadores especializados conseguiu localizar o trio de submarinos, perto aí da costa da Turquia, com um deles perto de Agba e os seus outros afundados perto de Istambul. Os historiadores esperam que as condições dos interiores dos veículos ainda tenham se mantido intactas, fazendo deles um recurso valioso para estudos arqueológicos e históricos, quem sabe aí um dia se tornando patrimônio da humanidade. Mesmo que os submarinos estejam em maior número, eles não são a única coisa que foram afundadas no fundo do mar em 1944. O mesmo aconteceu com o avião do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, conhecido aí por escrever o livro O Pequeno Príncipe, um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Além de escritor, Antoine também era combatente de guerra e havia sido chamado em uma missão a favor da França quando desapareceu sem nunca ter o seu corpo realmente reconhecido. Foi apenas em 2004, mais de 50 anos após o seu desaparecimento, que os destroços da nave que o escritor pilotava no dia em que desapareceu foram encontrados, graças a uma equipe francesa de resgate subaquático. A equipe encontrou o resto do avião a poucos quilômetros da costa de Marselha, lá na França. Até hoje, não sabemos o porquê da aeronave que Antoine pilotava caiu sobre o mar e talvez aí nunca saberemos de nada. Evento de Tunguska. Uma professora russa ficou muito chocada quando descobriu a real procedência de um pedaço de vidro que guardava aí em sua casa há mais de 30 mil anos, simplesmente porque ela gostava da cor do objeto. A mulher recebeu o objeto com um formato parecido com um copo de presente de seu marido, que o encontrou enquanto passeava e pensou que poderia ser uma esmeralda e decidiu dar de presente à sua amada. Apenas anos e anos depois, o casal teve a ideia de consultar um avaliador de joias quanto à peça e se decepcionaram aí a descobrir que de fato não se tratava de uma esmeralda. Mesmo assim, decidiram tentar mais um pouco e mandaram para a Academia de Ciências de Moscou, fazendo os cientistas nem acreditarem no que se tratava. Bom, acontece que esse copo que foi ganhado pela mulher, na verdade se tratava de um fragmento do meteorito Tunguska, que caiu na região em 1908 e provocou uma grande explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. O pedaço pertencente ao casal é o maior já encontrado do evento, e os cientistas acreditam que o mesmo possa ser o núcleo do meteorito. A peça foi comprada no Centro de Ciências pelo preço de 3 milhões de dólares, e hoje em dia é motivo de estudo. O bunker secreto. Bom, vocês já tentaram aí procurar alguma coisa no jardim da casa de vocês? Porque eu já. Pois bem, este homem fazia uma manutenção básica em seu jardim lá na Inglaterra quando descobriu que a sua casa possuía uma dimensão completamente diferente. Enquanto reformava sua propriedade, o homem encontrou uma tampa parecida com um ralo, que quando aberta indicava uma escada que levava a um bunker secreto. O bunker é composto por 2 salas, mesas, cadeiras, aparelhos eletrônicos antigos e é grande o suficiente para comportar cerca de 50 pessoas. Provavelmente ele foi construído para abrigar a vizinhança durante bombardeios aí da Segunda Guerra e após o conflito foi selado e esquecido pelo tempo. Pedaço de meteorito. É muito comum a queda de pequenos meteoritos na região de Michigan, lá nos Estados Unidos, de maneira que muitas vezes eles nem são percebidos. Pessoal, acreditem, o fazendeiro chamado David Masaryk possuiu por 3 décadas uma rocha espacial que ele considerou ter o tamanho e o peso perfeito para segurar o batente da porta de seu celeiro, isso mesmo, e nunca imaginou que poderia se tratar de um fragmento espacial.
A ideia só começou a passar pela sua cabeça quando ele viu que os vizinhos estavam vendendo pedaços muito menores de meteoritos no eBay, e então começou a se perguntar se talvez a sua rocha também não poderia ser um meteorito. Ele levou então um pedaço de asteroide para a Universidade do Michigan, onde os cientistas o disseram animadamente que se tratava de um monte de ferro de níquel, que provavelmente valeria até $100 mil por se tratar de um fragmento bem raro. Sem surpreender ninguém, o fazendeiro decidiu vender o fragmento, mas acabou doando 10% do valor de venda para a universidade. O Glyptodonte. Uma fazenda parece ser um bom lugar para se procurar coisas inesperadas, e foi isso que aconteceu com José Antônio Nieves, enquanto ele desfrutava de um passeio em seu campo ao sul da capital argentina de Buenos Aires. O homem encontrou uma enorme concha perto de um rio, e assim que a viu, saiu correndo para contar aos seus familiares o que havia visto um ovo de dinossauro. Parece que a sua descoberta não estava tão errada afinal de contas, já que o objeto encontrado é realmente ancestral. José encontrou a casca de um Glyptodonte, uma criatura pré-histórica que é considerada ancestral do tatu moderno. Inclusive eu falei sobre ele em um vídeo inteiro aqui, ó. Aqui, desculpa, desse lado, se você quiser assistir tá aqui. O animal foi extinto há mais de 10 mil anos, e mesmo assim, a sua carapaça gigante permanece realmente intacta, maior do que um Fusca moderno. Um tanque de guerra soviético. Não é incomum que pessoas tenham pilhas de lixo mecânico guardados para serem usados em restaurações ou reposições. Mas o que deixa essa história bem curiosa é a presença de um velho tanque soviético T-54. O modelo foi fabricado entre os anos de 1946 e 1959 pela antiga União Soviética e eram altamente utilizados pelo exército devido ao seu alto nível de confiabilidade. Bom, ninguém sabe como o tanque de guerra foi parar no pátio deste morador de Vinnytsia, na Ucrânia, mas o melhor palpite de muita gente é que ele tenha sido descartado pelo exército da URSS durante a sua passagem pela região até a década de 80 e tenha sido recolhido pelo fazendeiro, que o adaptou para que deixasse as suas vontades e o deixou até presente em seu terreno, como se fosse algo comum do dia a dia. Foguete da missão Soyuz 57. Quando os governos vão lançar alguma coisa pelo espaço, eles planejam cuidadosamente as trajetórias de voo para que não caiam de volta na Terra em áreas povoadas, mas sim no mar. No entanto, esse não foi o caso da missão Soyuz 57, lançada da Estação Espacial Internacional, que registrou um incidente durante o seu lançamento e felizmente não machucou nenhum dos seus astronautas a bordo. Mas já não podemos dizer o mesmo sobre o foguete, né? Pessoal, eles consideraram a grande possibilidade do foguete estar completamente perdido, até que alguns caçadores da Rússia o encontraram em uma floresta lá da Rússia sem localização revelada, né? Mesmo assim, eles tiraram muitas fotos e vídeos do foguete e contaram que ouviram um grande estrondo durante a noite e que o encontraram perto de um pântano na manhã seguinte. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Já deixa o like nesse vídeo aqui para fortalecer o crescimento do canal, se inscreve se ainda não é inscrito e participa também do sorteio do telescópio. Comenta nessa foto que está aparecendo aí na tela, eu quero um telescópio, marca 2 amigos seus e me segue, é um dos passos mais importantes. Quando o meu perfil bater 50 mil seguidores, eu vou sortear o telescópio para vocês. Então não perde tempo porque tá muito perto. Beleza pessoal? Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.